noite, pessoal. Enquanto vocês vão entrando, nós estamos aguardando a nossa convidada, que é a fisioterapeuta Cristina Macedo. Nós estaremos falando um pouquinho hoje, trazendo conhecimento sobre o Reiki, né? Sobre a prática do Reiki, os benefícios do Reiki, que promovem o nosso bem-estar e a nossa saúde. Agora já convidei, vamos aguardar a Cristina Macedo entrando, para que a gente possa... Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Sandra, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu até melhorar aqui, aumentar aqui o som. Boa noite a todos. Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, a Sandra, que é uma querida minha, por ter me feito esse convite para falar um pouquinho sobre o Reiki, né, trazer um pouquinho de conhecimento de uma terapia que ainda às vezes é desconhecida para alguns e traz também tanta qualidade de vida junto a outras tantas que nós temos, e agradecer ao público que vai participar com a gente hoje, né? Então, Cris, para nós começarmos, eu estou aqui enquanto você vai se apresentando, eu vou interagindo aqui com o pessoal que vai entrando, fazendo um tchauzinho para eles, agradecendo o convite, né, de vocês terem aceito esse convite para escutar um pouquinho e trocar informações também. Nós vamos falar um pouquinho da psicologia positiva e como a psicologia positiva ela vê e ela atua dentro da saúde e do bem-estar, promovendo a saúde e o bem-estar, né? Sim. Então, eu convidei a Cristina para que ela falasse um pouquinho da experiência dela. Então, Cris, eu vou pedir a você que você se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Para que eles possam saber com quem, né, quem fala. E nós damos sequência, tá bom? Tá. Então, assim, meu nome é Cristina, né? E eu costumo falar que a caminhada da gente profissional começa quando a gente escolhe lá o vestibular, né? Já faz muitos anos. Então, eu busquei a educação física primeiro, já com o intuito, assim, com um olhar sempre do outro, né? A educação física você acaba tendo, né, sempre de compartilhar, né, de uma atividade física, de um professor, então sempre já em busca desse outro. E com a educação física, eu acabei tomando conhecimento de muitas lesões que o esporte trazia, através de um esporte alto nível, né, pela educação física. Então, isso me fez também buscar a fisioterapia, e foi onde eu me formei também em fisioterapia. E aí, com a físio, eu acabei me formando já há 29 anos atrás, né, pela educação física, 24 da físio. Uma amiga me apresentou a acupuntura, que é considerada a medicina tradicional chinesa. E na acupuntura eu falo que foi a entrada do Oriente na minha vida, né, porque o Oriente ele tem um lado diferente, né, um olhar diferente para esse todo, né? Entre corpo, entre o próximo, entre o cosmos, né? Então, o oriental ele já sempre teve esse cuidado. Um pouco diferente da gente, que acaba sendo, às vezes, mais cético, né? Querendo tudo provar, né? Que não é errado também, né? Eu acho que tudo tem que ter seu fundamento científico. Então, eu acabei com a acupuntura, fazendo alguns cursos orientais, como a ventosa, como o shiatsu, né, que é o Do-In-Kyo, e acabei entrando em contato com o Reiki, gostei muito e fui a fundo me aprofundar, fui estudar isso, né? Então eu fiz o Reiki 1, o Reiki 2, o Reiki 3, que tem o 3A e o 3B, que eu posso comentar já, e aí eu acabei fazendo mestrado do Reiki. Então hoje eu sou terapeuta Reiki e também sou mestre em Reiki para iniciar pessoas nesse caminho. Então, assim, é uma energia maravilhosa que hoje ela é reconhecida, né, pelo SUS, né, na realidade já vem há de muitos anos, né, mas ela é reconhecida agora. Então, falando um pouquinho do Reiki, posso falar do Reiki já um pouquinho?
Então, eu queria falar para as pessoas que estão nos acompanhando que no decorrer do nosso bate-papo, eles podem interagir, perguntar, Isso, talvez no momento assim que a gente aborde um tema, se já tiver alguma dúvida, já faz a pergunta naquele momento, porque depois acaba passando, a gente acaba esquecendo, né? e perde o fio da explicação, né? Isso, da meada. Então, Cris, foi bom que você tocou no assunto, no tema, que o Reiki, hoje, ele é reconhecido pelo SUS, né? Tem alguns hospitais particulares que também já aplicam, aderiram a já essa terapia. liberaram essa prática dentro dos hospitais para trazer um aconchego, né, para o paciente que está lá em tratamento. E se você puder falar um pouquinho disso também, eu acredito que seja interessante, já que a gente está trabalhando, a psicologia positiva, ela foca muito no bem-estar, naquilo que funciona. Ela é uma ciência que foi buscar essa comprovações, né? Então, para que a gente cultive e tenha conhecimento do que nos faz bem, do que promove mais saúde. Mais saúde, quando é saúde física, mental e espiritual. Com né? certeza. Então, se você puder falar um pouquinho mais da prática dentro da medicina, né, dentro dos hospitais, por gentileza, eu agradeceria. Então, assim, o Reiki, ele já vem ditado, né, de materiais, documentos, desde na linha, dessa coisa toda do sânscrito, desde o século VII. Então, por mais que ele está estourando agora, ele não é uma terapia nova. Então, assim, naquela época, quem muito usava isso era a Marinha Japonesa. Só que a Marinha Japonesa usou até a Segunda Guerra Mundial. E aí foi aonde o Japão perdeu a guerra e aí acabou, de certa forma, perdendo esse acesso às terapias holísticas. E o mestre Usui, que esse método de Reiki é chamado método Usui, que leva o nome dele, né? Mikao Usui, ele divulga isso, né? Ele redescobre isso. Então, não foi ele que descobriu, ele redescobriu porque já existia desde o século VII. Para você ver como as coisas, elas são, parece que atrasadas, porque elas chegam, né, nesse reverberar muito tempo depois. Mas eu acredito que tudo tem seu tempo, tem uma maturação para a gente enxergar essa terapia, né? Principalmente, como eu falei, no Ocidente. Então, ele trouxe essas terapias como prova, né, de efeitos, de experiências. E no caso aqui no Brasil, em 1983, a Claudete França trouxe, né, ela é a primeira mestre da América do Sul, ela trouxe isso para a gente, embora a Organização Mundial da Saúde já havia liberado isso, mas levou-se 24 anos, só em 2017 que o Ministério da Saúde aprovou, na realidade, para ser colocado nos hospitais. Então, assim, eu fiz o primeiro em 1996, então eu fiz 8 anos depois dele ter vindo para a América do Sul. E aí, o que acontece? Nessa coisa do hospital, né, ser aprovado, então ele tem no Oswaldo Cruz, ele tem no Albert Einstein, então tem gente que nem conhece a terapia, não tem o acesso a isso. E é uma terapia que ela vem como incluída na PIMPIX. O que é a PIMPIX? É uma política nacional de prática integrativa complementar à saúde. Então, eu abro uma aspa aqui então, que é assim... Não é uma terapia alternativa, né? Exatamente. Ou uma coisa ou outra. Exatamente. Né? E isso sempre foi dado, assim, essas terapias holísticas, elas foram dadas como alternativa. Mas o holístico, ele não é místico. O holístico, ele é o todo. Holo vem de todo. Então, assim, o holístico, ele buscava o corpo mental, energético, espiritual, físico. Então, já se pensava em tratar como um todo. Então, é unir as terapias, né? A psicologia positiva, o reiki, a nutrição, a atividade física, a medicina clássica. E isso tudo, quem vai ser beneficiado? O ser humano. Então, nós mesmos precisamos abrir, né, esse outro olhar para esse campo, né, que é mais quântico, né? Que
a gente tem comentado sobre isso, né? Parece que se deturpou muito, né? É quântico, mas o quântico, nós somos seres quânticos, né? Nós temos esse poder de modular a nossa cura, né? O nosso desequilíbrio. Então, toda doença, ela acaba, de certa forma, sendo um desequilíbrio energético. E quando você entra com uma terapia que te dá um equilíbrio energético, tanto que eu não gosto de usar que o reiki cura, o reiki ele equilibra essa energia, porque amanhã a gente já passa outro nervoso, outro estresse, outra angústia, e ela vai de novo buscar esse reequilíbrio. Não é porque você fez uma terapia com uma psicologia, com uma psicóloga, ou buscou uma outra profissão que vai te amparar, que você vai sair dali curada e nunca mais vai ter nada, né? A gente está sempre nesse efeito de crescimento, né? Graças a Deus você tem profissão, né, Sandra? Olha, tem algumas pessoas aqui conversando conosco. Tem chama Sandra Terapias. Ela fala que ela ama o reiki e que já trabalha com reiki há 23 anos. E ela está dizendo que foi um excelente tema e nos parabenizando. Muito obrigada, legal, Sandra. Xará sua, né? Colega minha de profissão. Então, assim, o reiki, nessa coisa dos hospitais, ele vem sendo introduzido, mas com um cunho muito científico. Então, existem como que a gente modula que o reiki está agindo? Através de um eletroencefalograma, através de um eletrocardiograma, através de uma eletromiografia, que vai medir a eletromagnitude desse músculo, né, dessa corrente, né, elétrica. Então, eles fizeram vários estudos, né, por exemplo, de grupos, né, tem o grupo controle, que não recebeu nada. Então, são os terapeutas, né, que não são reikianos, ficaram com mãos impostas, porque o reiki a gente transmite através da como aquele experimento do placebo, né? Isso! Aí tem um grupo que faz, dentro da ciência, eles vão fazendo a mensuração assim. Tem o grupo do placebo. Exatamente. E o grupo que recebe a medicação. A medicação ou a terapia. Verdadeira ou a terapia, o que quer que seja, né? E aí ele avalia o corpo, como que, se isso teve uma resposta mesmo científica, positiva ou não agiu em nada, né? Então, o que acontece? Quando eles fizeram com o grupo que recebeu a terapia reiki, eles foram medir os dois grupos. E aí se vem com vários experimentos, né, de vários lugares. Nós tivemos até há pouco tempo na Universidade Cruzeiro do Sul, aqui no Anália Franco, que é um bairro do Tatuapé, aqui, né, próximo da Zona Leste, dentro da Zona Leste. E uma enfermeira, ela buscou isso num doutorado dela. Então, o que ela fez? Exatamente isso, modulou o reiki com como que agiu no corpo. Então, aumentou a frequência dessa eletricidade, aumentou a intensidade, tudo isso medido por esses aparelhos que eu falei. Então, assim, é muito legal porque você vê a resposta disso. E o nosso corpo, ele precisa dessa energia que nós chamamos de energia vital. Então, assim, a palavra reiki, como eu falei, ela é feita de duas palavrinhas, rei e ki. A gente chama de dois kanjis. Kanjis numa palavra japonesa, né? Então, o rei é uma energia universal, é uma energia cósmica, né? Que ela circunda todos. E o ki é a nossa energia. Se nós não temos o ki, nós morremos. Todo ser vivo. Uma planta, se ela está ali sem água, você dá a água para ela, que entra sendo uma energia rei, né? Que é uma energia cósmica também, e ela vitaliza. Então, a vitalidade ela vai trazer daí essa energia que vai se somar com o cosmos e vai trazer o equilíbrio do ser. Nós temos aqui a Márcia Pionic, ela pergunta sobre... Ela é nova nesse tema, né? E ela não tem um conhecimento sobre isso. Então, ela pergunta o que seria o reiki, né? Como você já está descrevendo a palavra, né? Se você puder, a terapia do reiki, né? Então, para ela, tudo isso é muito novo, ela está dizendo aqui. Então, se você puder esmiuçar isso para que as pessoas possam compreender o que seria a terapia do reiki, né? E aí já estaria respondendo também a da Márcia, e tem mais algumas outras pessoas também te elogiando, falando que conhece a sua mão,
né? E que é uma mão, olha, a Marta falando que você tem mãos de fada, a energia que passa através das mãos, só sendo paciente dela para sentir, né? Que bom, que bom. E tem outra paciente sua aqui, que é paciente sua há mais de 10 anos, e tá falando que você é uma excelente profissional. Obrigada. É a Bela Rosana. É a Rosana, uma grande amiga. Se você puder, então, aprofundar um pouquinho mais, falar o que seria o reiki, né? Como você está falando, a palavra reiki, né? Explicando isso daí. E já falando um pouquinho sobre como que é a terapia, né? E quais são, e enganchando nisso, para quem está entrando agora, a Cris vai explicar o que é a terapia reiki, né? Da onde veio, ela já explicou. Então, quem entrou agora, depois assiste a live que vai ficar gravada para vocês pegarem essa explicação dela, né? E agora você poderia, assim, aprofundar um pouquinho mais, explicando o que seria a terapia e os benefícios do reiki. O reiki, ele vai trabalhar, é uma energia, né? Então, ela é uma energização, a gente transmite através, principalmente, das mãos. E, na realidade, o reiki, ele vai agir em vários, como eu falei, vários níveis. Então, no nível físico, ele vai trabalhar nas dores, aliviando, trazendo um relaxamento, pode trabalhar a nível do sono, ele vai trabalhar a nível de um autoconhecimento, trazendo a paz, né, que é uma conexão com o espiritual. Então, ele vai trabalhar em todos esses níveis, né, uma cognição melhor, então, uma concentração. De que forma isso age? Isso age, talvez, eu vou tentar ser simples, porque, na realidade, para aprofundar, a gente tem que ir lá no fundo. Então, o que acontece? Eu vou diminuir o ser humano numa molécula, para vocês entenderem. Então, nós temos o corpo, que é feito, temos os órgãos. Esses órgãos têm os tecidos vão ter as células, essas células vão ter as moléculas, e dentro das moléculas nós temos os átomos. Há tempos atrás parava aí. A menor partícula é o átomo. Hoje não é mais. Já é provado que o átomo ele vai ter os prótons, os nêutrons, né, que são as cargas positivas, as neutras, e os elétrons que giram negativamente. Isso eu estou falando em célula, gente, dentro lá da célulazinha. Então tem esse átomo. E, na realidade, dentro desta célula, dentro deste átomo, existe uma porção chamada quarks, que é o quantum. É a partícula, é o mundo dos pequenos, que a gente chama, né? Esse mundo dos pequenos é o mundo quântico. Então, o que é o quântico? É o mínimo do mínimo do mínimo. Eles são filamentos de luz. Olha que lindo. Então, se você parar para pensar, trazendo o ser humano, ele se fecha em luz. Então, nós somos feitos de luz. Então, o ser humano é uma luz solidificada. Então, a gente é como se materializasse, né, isso, né? Se você for buscar essa essência, da onde vem toda a cura ou a doença? É esse desequilíbrio de luz. Por isso, é tão importante tomar sol. Por isso, existe a depressão do inverno. Porque nós não temos esse acesso ao sol. Então, assim, essa energia do reiki, ela vai trazer essa reposição. E a gente chama de uma energia inteligente, porque quando o reikiano doa através de canais, o reikiano tem que ser sintonizado. Então, qualquer pessoa pode receber reiki sem distinção de idade. Reiki não tem relação com religião. Inclusive, o Afonso, ele está perguntando, já que você está falando qualquer pessoa pode receber reiki, ele pergunta assim, o reiki tem relação com a astrologia e com a espiritualidade? Qual foi a primeira parte que você falou? Astrologia e a sim. espiritualidade. Sim, porque assim, o que acontece? O reiki, ele é muito simples. O reiki é energia. Na realidade, com a religião, não. Mas com a espiritualidade, sim. Nós somos espíritos. Nós somos corpo, mente, espírito. Então, isso é a prova. A gente tem que sair um pouco dessa mente do macro, né, que é o que a gente vê, que é a física clássica, e ir para a física quântica, que é o quê? Na realidade, é os sentimentos, é as emoções, é esse filamento de luz que é provado. Nós temos esse quarks.
Então, o que acontece? O Reiki, ele tem sim esse fundo espiritualista, que na realidade é o espírito, é a ligação da paz, que é esse eu superior. Então, por isso que o Reiki, ele te conecta com você mesmo, por isso que ele traz mais autoconsciência. Ele puxa para si a responsabilidade. Não é aquela coisa que a gente aprendeu até como uma cultura, né? Eu tô assim porque o outro me deixa nervoso. Peraí, eu estou assim porque eu me permiti, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que me proteger. O outro está na evolução dele, mas eu preciso buscar, então a gente tem que puxar para si. E essa consciência é um despertar, o Reiki ele te traz esse despertar. E a pessoa pode fazer o Reiki 1, 2, 3, mesmo sem querer fazer o mestrado, né? Como eu inicio pessoas, mas para se auto-aplicar é muito legal. Eu acho que todas as pessoas deviam fazer o Reiki 1, porque elas vão se auto-aplicar, aplicar num alimento, elas vão aplicar, né, num filho para dormir. Então, o que acontece? Esse Reiki, essa energia, como ela é aplicada de uma forma de eletromagnetismo, né, através das mãos, a gente sintoniza o reikiano como um canal. É igual um canal de rádio. Você tem um rádio, você liga o botão. Antigamente não ficava... Eu sou da época do... né, mas... Você é da época do rádio, eu também sou. Essa live tá me entregando, Sandra. Então, ele do rádio, pessoal. Precisa, e aí, né? Tinha que girar o botãozinho pra... Televisão, não tinha isso. Enxanteira do telhado, né? Isso é sintonia, gente. Então, o corpo, ele tem essa sintonia. E nós, então, somos energia. Nós temos essa energia. Só que a gente precisa ser sintonizado para poder doar, para poder canalizar essa energia Reiki. Então, assim, é uma coisa simples e que quem recebe a energia Reiki, ela vai ter algumas sensações. Que sensações? Como eu falei, de relaxamento, de paz. Tem gente que na primeira sessão começa a dar uma choradeira porque mexe com a emoção. Ela melhora a imunidade. Aí você fala, nossa, Luiz, mas como ela vai agir? Como ela vai agir em tudo isso? Ela vai agir porque nós temos uma fábrica, olha que interessante, uma fábrica bioquímica dentro do corpo. Nós somos química, né? Quando a gente namora alguém, a gente fala, ele, né, deu uma química, né? Então, uma química. Essa química, nós temos ocitocina, serotonina, dopamina. Na realidade, elas são o quê? São hormônios que nós temos no corpo, também tudo provado, e eles vão trazer essa regulação, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a serotonina, ela vai regular o sono, o humor, ela vai regular o apetite, o ritmo cardíaco. Isso a gente chama de hormônios da felicidade. Então, a gente, por exemplo, come um chocolate. Um adendo. Que nem a serotonina, ela também, ela é produzida pelo nosso intestino. Por isso que a importância de uma alimentação saudável, para a gente estimular, né, essa produção. Porque a baixa dela, e ela também, ela está linkada ao desamparo aprendido. O desamparo aprendido, ele está linkado a esse sistema... É uma função intelectual. Serotonérgico, né, da serotonina. Né? Então, olha o quanto a serotonina ela é importante. Porque a falta, a queda dela, promove depressão, promove a tristeza, sabe? O estresse, vai complicar, vai comprometer a sua saúde fisiológica, física. Sim. Você pode ter lá na frente desenvolver a doença de Alzheimer. Isto tudo é provado, não sou eu quem falo, são as neurociências que estão comprovando isso, né? E a psicologia positiva, ela fez todo um estudo em cima disso. Então, ela não é só a psicologia positiva. Ela vem com a filosofia, porque ela promove o bem-estar e a saúde, né? Ela estudou a felicidade, o que faz com que o ser humano se torne, promova a felicidade na sua vida, né? Então, junto com as neurociências,
com a economia. Então, Sim. ela não é um fragmento. Ela é integrativa. Ela é integrada, né? Nós temos que ser integrados. Ela é integrativa, ela não é ou uma coisa ou outra, ela integra, né? Por isso que eu falo, nós não somos alternativos. É muito importante. Por isso que eu te convidei. Porque dentro da psicologia, dentro de tudo que está sendo estudado, para nós promovermos a saúde e o bem-estar e aumentar o nosso nível de felicidade, não significa que não teremos dores, problemas na nossa vida. Isso mas faz como parte encará-los, né? E da espiritualidade também, de alimentarmos essa espiritualidade, né? Por isso que eu te convidei, porque o Reiki, ele tem muita coisa da psicologia positiva, ele integra, né? Os próprios princípios do Reiki, né? A gratidão, são 5 princípios, né? Somente por hoje serei honesto, somente por hoje serei grato, somente por hoje serei gentil comigo e o ser humano, todos os seres vivos. Então, assim, toda essa cultura, né, que traz, né, esse fundamento que o Reiki traz, ele é de forma positiva, né? Então, ele tem tudo a ver com a mente positiva. É tudo ligado, né, gente? Por isso que eu falo, o dia que... não falo nem da medicina, que a medicina é maravilhosa, né? Mas, assim, a medicina, muitas vezes, ou até uns anos atrás, vamos dizer assim, ela focava na consequência. Você caiu em depressão? Toma medicamento. Você machucou? Toma medicamento para analgésico. Nós temos as endorfinas, que são analgésicos naturais. Entendeu? Nós temos a ocitocina, que ela trabalha até na contração do parto. Nós temos a serotonina, que traz um up, um alto astral. E como fazer isso? A ocitocina, ela promove o vínculo entre a mãe e o filho na amamentação. É uma Olha que coisa lindo. Assim, por isso maravilhosa. Que eu falo, o poder da ocitocina na gestação e na amamentação, no vínculo com o filho, né? E, enfim, em todas as outras, né? Então, por exemplo, a própria dopamina, ela trabalha como um sistema de recompensa, né? Então, você é recompensado para você o quê? Para você alcançar metas. Então, você vê como... Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa, ela não consegue ter o pique de ir. Às vezes é uma baixa de hormônio. E como você faz? Você pode ir e deve ir talvez a um endócrino, trabalhar a nível de um medicamento, um auxílio, um suplemento, mas você pode ir a uma nutricionista, a uma nutróloga, que vai trazer essa qualidade do alimento, que nem a vitamina B6, ela tem no brócolis, na cenoura, na beterraba, e ela vai trazer esse estímulo. Você pode trazer a energia Reiki, que vai te equilibrar essa energia de dentro da célula, ela vai trazer energia. Então, se você está com baixa energia, ela vai te trazer. Então, por isso que eu falo que o Reiki, ele não tem contraindicação. E como o Afonso falou, ele é espiritual, ele está ligado à espiritualidade, está também, porque ele vai te trazer essa autoconsciência, essa paz interior. Então, assim, são terapias que ela não tem contraindicação e ela ainda agora ela já está mais divulgada porque entrou no SUS, entrou nesses grandes hospitais, no Ministério da Saúde. Na realidade, uma informação legal, agora em maio de 2020, quer dizer, este ano, o Ministério da Saúde, ele recomenda, isso é por ordem, é por portaria, ele recomenda a prática de Reiki, né, a recepção da energia Reiki, para esse auxílio, essa até prevenção de o Covid-19. Então, eu não vou pegar Covid? Não, mas você vai ter uma energia melhor, até para você ter essa imunidade, para você ter esse outro cuidado, né? Então, é como uma pessoa que ela está debilitada, ela está mentalmente depressiva, ela não quer se alimentar bem, tudo vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, a gente precisa fazer isso, equilibrar, quando todos se encaixam, né? O corpo, ele é mente, corpo, espírito. A hora que o médico falar, procura um reikiano, procura uma psicologia positiva, procura uma nutricionista, todo mundo sai ganhando, do que às vezes o paciente sai de lá com uma receita. Eu não estou falando da medicina, gente. Eu tenho
verdadeira gratidão, porque já tive procedimentos de doenças graves dentro da minha casa e foi graças a todo esse amparo, tratamento, que a gente vai vencendo os desafios. Mas é bem isso. É a soma. É a soma, exatamente. Você trata o que está acontecendo no momento, mas você vai buscar a causa. Para que isso não retorne. Né? Você vai fazer a prevenção disso. E se você puder fazer antes de despertar, né? De antes de estar adoecido, um gene, muito melhor. Porque você quase 50% né, genética, 40% é o ambiente, aquilo que nós fazemos, né? E 10% é o que acontece. A gente não tem controle sobre isso. Compreende? Então, Cris, aproveitando, tem algumas perguntas aqui. Estão perguntando qual é a diferença, a Lele Gomes está perguntando, qual é a diferença do reiki à distância com o presencial? E aí, já junto a sequência dessa pergunta, há uma outra pergunta. A Márcia está perguntando o seguinte, uma pergunta muito importante. Olha, é necessário ter empatia entre a pessoa que dá e que recebe o reiki? Então, vamos lá. Primeiro lugar, assim, o reiki presencial, o reiki à distância, parece, nesse mundo ainda de hoje, uma coisa maluca demais. Como eu vou mandar energia para a Sandra, que está lá na casa dela? Mas eu mandei hoje para nossa reiki, para nossa live correr. Vamos imaginar que eu esteja na Europa, no Japão. Sem problema. Por quê? Como isso acontece? O reiki, lembra que eu falei que tinha os níveis? O nível 1 a gente chama de físico. É o reiki que você tem que aplicar fisicamente. A pessoa tem que estar ao seu lado e você se auto-aplicar no seu cachorrinho, na sua orquídea, onde você quiser. O reiki 2, você na realidade ganha símbolos. E você é como se você tivesse quebrando tempo e espaço. Ele é atemporal. Então, através dos símbolos, que são mantras e yantras, que a gente tem um nome nesse símbolo, então a gente emite isso, conecta com a energia cósmica e eu encaminho esse reiki aonde eu quiser. Eu posso mandar reiki para o meu pai, que já faleceu. Então, eu brinco que o reiki, para a pessoa hoje entender aí da nossa live, embora tenha muitos estudiosos, mas assim, o reiki, ele é como o amor. Você ama uma pessoa que já faleceu, não é porque ela morreu que você desligou. Você ama uma pessoa que está ao seu lado e você ama uma pessoa que vai nascer, porque minha tia está grávida e eu tô... Nossa, que amor que eu tenho já por esse bebê. Então você ama o que ainda nem chegou. Então o reiki é isso, ele é passado, presente e futuro. Então ao mesmo tempo desse cronograma, você pode mandar à distância através desse símbolo, porque não existe barreira tempo e espaço. Todo reikiano pode fazer? Não, do nível 2 para frente. Então, essa é a pergunta da Letícia. Existe essa diferença para o reiki 1 para o reiki 2. O reikiano 1 não consegue fazer, o 2 já consegue. O reiki 3, para você imaginar, é como se você tivesse uma lâmpada e, de repente, você tem um holoforte para trabalhar. Então, a amplitude de energia no reiki 3 é muito grande. E o reiki 4, que a gente considera o 3B, é o mestrado que você tem quase que por obrigação doar para a humanidade. Então, doa para guerras, doa para fome, aí você pensa naquele geral. E no caso da pergunta da Marta, né? Quem foi a segunda pergunta? Da Márcia. Ela pergunta se é necessário ter empatia entre a pessoa que dá e a que recebe. O que acontece? A empatia, ela faz parte, né, dessa troca, desse vínculo. A psicologia explica até melhor isso do que eu. Mas o reiki, você não precisa crer nele. Se você receber energia, a energia vai entrar no seu corpo. Só que a gente chama de energia inteligente. Gente, isso eu tô falando é da minha cabeça, ou porque eu acho que eu sou boazinha, que eu vou mandar energia, uma bênção, não é nada disso. É uma energia que ela é transmitida através desses canais que vão ser recepcionados pelos chakras, principalmente, que são os pontos de força do corpo. Nós temos 7 chakras principais, né? Então tem o coronário, que recebe energia celeste, o frontal, que eu vou dar uma palestra, eu preciso ter um pensamento, um estudo.
o laríngeo, então hoje eu vou falar, eu vou aplicar um pouco do reiki laríngeo, então a gente vai trabalhando, né? O cardíaco, eu tô com uma mágoa, alguém faleceu nessa Covid, quanta gente, quantas mortes, quantas doenças, então o cardíaco. Então assim, a gente tem esses chakras que são entradas e saídas. Então, independente da pessoa não ter aquela empatia ou falar, nossa, acho que isso daí não vai dar certo, é lógico que você tem que ter uma sintonia. Eu quero fazer. Ninguém vai fazer uma coisa obrigada porque não quer. Isso chama-se livre-arbítrio, né? Então, eu costumo dizer assim, tem gente que perde uma perna, eu falei isso para uma pessoa muito querida minha, que tem gente que perde uma perna e vai pedir esmola na rua. E tem gente que perde a mesma perna e vai para a Paralimpíada. Então, são dois pontos diferentes do mesmo problema. Depende daquilo que você quer, é o livre-arbítrio. Então, se a pessoa não tem empatia, não quer, não gosta, ela não está ainda no momento dela, ela não está ainda conectada com essa energia, com esse quântico, mesmo sendo provado, né? Eu estou aqui ouvindo uma música, mas eu não estou ouvindo a música chegar no meu ouvido. Eu não estou vendo onda nenhuma aqui, mas é uma onda radiofônica, ela chega até mim. Então, são coisas que a gente tem que abrir a mente, que na realidade existem, e vamos nos permitir. Acho que a palavra é essa. Se permita. Eu achei que foi muito bom. Olha, para mim, não me tocou, não é o meu momento. Então, isso tem que ser respeitado. Mas não que ela tem que ter obrigação de entender, de aceitar. Eu vou aceitar o reiki. Não tem problema. Se ela não tiver essa empatia, ela pode receber o reiki também. Isso não é contraindicado. Entendeu? Mas assim, no presencial. Porque a distância, ok, eu não estou vendo. Mas no presencial, eu estou vendo meu terapeuta, né? O terapeuta que me foi indicado. Eu chego até ele, só que quando eu chego, sabe, a minha energia não bateu. Que não bateu com a dele. Não tem problema, você pode não fazer. Desse profissional, desse terapeuta, isso se dá não só no reiki, não só dentro da psicologia positiva, dentro da psicologia, a mesma coisa, você vai procurar, da psicologia tradicional, você vai procurar um terapeuta, a mesma coisa, que você vai ficar um tempo maior com ele, vai ser a mesma coisa, se você não tiver, sabe, empatar essa emoção, essa energia. Para trazer uma confiança, para trazer tudo, né? Né? Então, o médico, a mesma coisa, você vai no médico e ele te prescreveu ali, mas você toma aquele negócio... Não assim, vai quase fazer efeito, vamos dizer. Né? Então, na realidade, assim, o efeito, se você se complementa, por isso que ela é uma prática complementar à saúde. Se você se complementar com uma psicologia positiva, com uma nutrição, uma atividade física, uma boa hora de sono, né? Hoje eu estou muito cansada, mas eu tomei um banho, tomei um chá, tomei um leite e eu fui dormir. Você com certeza é muito melhor do que você chegar estressado e falar, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer. São duas situações, mas se você não se preparar, não se amparar, não se permitir, eu acredito que isso não vai rolar da forma que teria que rolar. Mas a energia reiki, repito, ela vai entrar. Ela é uma energia que o corpo ele vai absorver a quantidade que ele... Por isso é uma energia inteligente. Ele vai absorver a quantidade que for necessária. Entendeu? Mas é lógico, uma empatia, eu tô tratando uma pessoa, eu tô pondo a mão, eu tô pondo um toque. Outra coisa, o reiki não é necessário tocar na pessoa física. É importante a Cristina... explicar isso. A Cristina toca, porque eu acho que o ser humano ele é carente do toque. Né? Então, desde que ele seja feito com grande respeito e com muito carinho, ele é uma energização que você pode, né? Trocar, tô com dor de cabeça, né? Então, você pode trazer esses pontos de força com o toque. A pessoa já vai se sentir acolhida, acarinhada. Agora, tem gente que não gosta de toque. Então, você pode não trabalhar é kinestésica. Dá um espacinho dos 20 centímetros, a energia vai trabalhar. Entendeu? Eu nem preciso mandar a distância. Eu posso mandar presencial, mas com uma distância mínima, que também é o presencial. Então, assim, não tem contraindicação, né? É só você saber usar, saber dosar e o cliente se permitir aquilo. Não é obrigado a fazer aquilo que a gente não quer, né? Isso é contra um princípio, né? É uma agressão, né? Uma violência. Então, eu fiz, eu não curti, não tem problema, não vai te acontecer nada. Você vai ganhar um pouco de energia
É como um banho. Você tomou um banho, não gostou porque eu tava meio frio, mas você se lavou, entendeu? Uhum. A Márcia está perguntando como saber quem é um bom profissional para aplicar a terapia reikiana. Então, para você, a nível de um profissional, o que você precisa? Saber que linhagem esse profissional tem. O reiki, ele tem uma linhagem que vai chegar no Mikao Usui, que é o redescobridor do reiki. Então, como eu falei, o meu mestre, do meu mestre, do meu mestre, do meu mestre tem que ser o Mikao Usui. Isso tem essa linhagem. Se você perguntar, obrigatoriamente o reikiano tem que saber. Um bom profissional, ele tem que ter o quê? O que ele tem de experiência? O que ele tem de estudo? Peça para ele explicar o que é o reiki. A reiki é uma energia doada pelas mãos, mas e aí? O que vai acontecer com o meu corpo? Entendeu? Eu vou sair aqui com uma taquicardia, eu vou sair com uma sonolência, eu posso dirigir depois de um reiki, eu posso aplicar, né? Eu quero ser um reikiano, eu posso aplicar na minha filha que está grávida, posso aplicar no cachorrinho, até que ponto, né? Posso aplicar em pacientes com câncer, posso aplicar num hospital, eu sou enfermeira, eu posso aplicar nos meus pacientes, pode, só que você, na realidade, precisa ter esse respaldo de histórico, é tipo um currículo, você tem que buscar anos de estudo, e aí se você quiser ser um reikiano, mais ainda você buscar quem é seu mestre, entendeu? Esse mestre, ele tem estudo, ele sabe o que está falando, né? Porque tem muito, Sandra, você sabe disso, como acupuntura, tem muito cursinho que faz em uma hora online, recebe um diploma lá assinado não sei por quem, e o cara sai atendendo, aí não resolve nada, queima uma área maravilhosa provada pelo SUS, entendeu? Pelo SUS não, pelo Ministério da Saúde, ou pela Organização Mundial da Saúde, que já trabalha há tantos anos, né? Então, é o que eu costumo dizer assim, que não é porque a coisa, às vezes, ela é colocada, que ela é boa, que você tem que sair fazendo a torta direito. Vá buscar a informação de qual é a formação desse profissional. É a melhor coisa. Qual é a sua escola, onde você fez, quantos anos de atendimento, e é por aí. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você falou de cachorrinho, tem eu vi alguma coisa aqui, falou... Peraí, se aplicou no... Ó, a Cris já aplicou, é a Bea Gomes. A Cris já aplicou o reiki no meu cachorrinho, que estava mal. E ele ficou bem mais calmo. Adorei. Né? Então... para você ter, eu vou dar um exemplo, né? Eu apliquei já numa grávida, e por isso que eu falo, vai das experiências da vida, né? Eu aplico reiki há 24 anos. Então, eu já tive muitas experiências, né? Que algumas foram muito boas e outras que não surtiram tanto esse efeito. Talvez por essa entrega, entendeu? A pessoa não se entregou. Exatamente, não tem essa permissão, você bloqueia. Tem que estar aberto, né? A receber, né? Então, assim, essa grávida, os pés dela eram assim, 2 broas, né? E toda grávida tem esse edema, né? Às vezes pela má circulação, né? Enfim. E aí eu aplicando o reiki, coisa de 15 minutos. Não é dias e dias, né? 15 minutos. O edema, ele se absorve. Por quê? Você está trabalhando lá aqueles hormônios, a contração, a ocitocina, a serotonina, a dopamina. Então você vê, ele vai entrar na célula e ela vai agir. Ela vai se virar, ela vai fazer o trabalho. Eu tenho que fazer o meu trabalho do reiki. Agora o que vai acontecer no corpo não é comigo. Entendeu? Então, você é físico, você tem que ver isso. E esse lado ocidental da gente, ele gosta disso, ele gosta de ver, tá? Nossa, como meu pé melhorou, entendeu? Por dentro está ocorrendo, é como a nossa circulação. A circulação aqui está ativa, mas eu tô sentindo o sanguinho, o sangue vinho, o sanguinho, o sangue vinho. A energia, ela também é assim, ela tá indo e vindo, são as correntes eletromagnéticas, mas a gente não tá sentindo. Mas nós emitimos radiação, até infravermelho, né? Não tem aqueles filmes, né, que tem aquele aparelho, né, que mede a radiação infravermelho? Então nós temos nós emitimos luz, né? Então se você emite, pode chegar uma hora que você tenha ela em baixa, né? E aí você precisa recarregar, através de uma boa conversa com o terapeuta, através de uma viagem. Eu falo, às vezes você estourar uma pipoca, ficar na sala com seu marido, com seu filho, né, com seus filhos ao redor. Nossa, assistir uma coisa saudável, né? Porque hoje está difícil também, mas assistir uma coisa saudável,
você vai recarregar a sua energia também. Isso é trabalhar o todo, né? Então, não precisa ser só um meio físico, né? Eu preciso deitar e alguém me fazer massagem. Eu trabalho com massagem, eu amo. Mas, na realidade, às vezes você ir fazer um passeio, por isso que é tão boa as férias é saudável. A hora de sono é saudável. Aí eu estudo, eu trabalho. O jovem tem muito disso, né? Passa horas estudando, de manhã trabalha. Ele fica, o pó da rabiola, né? Como eu falo, tá ali esgotado. Então, às vezes, ele precisa dessa folga, né? Ele precisa comemorar o fim de semana, ele precisa ter essa válvula de escape, né? Uhum. Cris, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu falar com o pessoal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem praticamente uns 8 minutinhos, porque eu vou encerrar assim, não vou esperar o Insta derrubar a nossa conexão, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês coloquem aí. Se vocês quiserem também fazer sugestão de pauta para conhecer um pouquinho mais do Reiki, porque assim, é um tempo bem curto para a gente abordar, né? Tanto conhecimento que traz o Reiki, né? Mas assim, a intenção dessa live foi trazer para vocês um pouquinho dar uma pincelada, né, sobre o Reiki, com conhecimento, né, e uma profissional bastante experiente que tem know-how para estar falando sobre o tema, né? Porque o que acontece? Hoje nós temos assim, nós somos bombardeados com informação.